amados irmãos, nossa meta principal sempre tem que ser o amor. O amor de Deus, amar as pessoas como Jesus amava, ter o amor de Deus dentro de nós, que Deus é amor. Tendo amor, com certeza a gente vai ter Deus. Amor, o caminho para a vitória. Saiba que não há empecilho às suas orações quando você anda no amor do Pai Celestial. Por outro lado, a Bíblia diz: o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Todo passo dado fora do amor é pecado, é a prática do mal. Por isso, também podemos aplicar o versículo desta forma: o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem mal ao próximo. Como o cristão peca? Não andando em amor, falando mal dos outros. O amor de Deus refreia-se de agir assim. Criticar os outros e falar mal deles é cometer pecado e não andar em amor. Lembro-me de um incidente que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era jovem e pastoreava uma igrejinha no norte do Texas. Em uma grande cidade metropolitana que ficava a uns 70 quilômetros de distância dali, um dos pastores colocou-se em dificuldade e foi expulso de sua denominação. Posteriormente, em uma das nossas convenções regionais, um dos superintendentes regionais pregou no culto de manhã e mencionou tal situação. Embora não citasse o nome daquele ministro, todos sabiam a quem se referia. Condenou e, por assim dizer, mandou-o para o inferno mediante sua pregação. Alguns dos obreiros que não podiam estar presentes naquele culto matutino perguntaram-me a respeito depois. Indagaram: irmão, o que o senhor pensa sobre isso? O pregador tinha razão sobre aquilo que disse a respeito daquele pastor? Disse: sim, concordei com ele. Pois bem, após 15 dias, os pais da minha esposa foram visitar-nos. Morávamos em um sítio que ficava a 60 quilômetros de distância. Minha esposa e meus filhos foram para lá com eles depois do culto de domingo à noite. Eu também iria depois de resolver alguns assuntos da igreja no dia seguinte. E assim, sozinho na casa pastoral, sem minha família, decidi escutar as notícias de rádio. A casa pastoral era velha, construída antes de existirem instalações elétricas embutidas. Quando finalmente foram instalados fios elétricos, foi pendurado uma correia no meio do quarto para ligar e desligar a luz. Quando eu estava pronto para dormir, puxei a correia a fim de apagar a luz. E então ajoelhei-me no pé da cama para orar. De repente, o quarto inteiro ficou iluminado. A Bíblia fala acerca de uma luz que Paulo viu, mais brilhante do que o sol do meio-dia. A luz que vi também tinha o mesmo brilho intenso. O quarto inteiro ficou iluminado do que quando a luz estava acesa, mais iluminado ainda.
e enxerguei com clareza todos os móveis. E então, no meio da luz brilhante, escutei essas palavras: Quem és tu que condenas o servo alheio? Eu sabia que era o Altíssimo. Disse: Pai, não condenei o teu servo. Percebi imediatamente de quem o Senhor falava. Referia-se àquele pastor que se colocava em dificuldades. A resposta que obtive de Deus foi a repetição das palavras: Quem és tu que condenas o servo alheio? Repeti: Senhor, não condenei mesmo o teu servo. Ele não falou mal, irmão, diretamente, mas ele tinha concordado com tudo que aquele outro pastor falou. Pela terceira vez, ele perguntou: Quem és tu que condena o servo alheio? Disse novamente: Senhor, não condenei o teu servo. O Senhor falou: Você não disse? E então o Senhor citou o comentário que eu fizera a respeito daquele pastor. Quando entramos em uma situação assim, nossa carne quer assumir o controle. Você se lembra do episódio que Adão se viu em apuros e jogou a culpa na sua mulher? Acusou Eva ao falar com o Criador: Essa mulher que tu me deste. Realmente o primeiro homem desejava culpar a todos, menos a ele mesmo. A carne sempre quer acusar outras pessoas. Retruquei: Senhor, só citei o superintendente regional. O Todo-Poderoso repreendeu-me. Quando concordou com esse superintendente, foi a mesma coisa de ter afirmado por conta própria: Quem és tu que condena o servo alheio? Quando o Senhor disse assim, ele me desmontou. O Senhor desmontou ele. Então tentei explicar. Achava que aquele pastor estava errado. Afinal de contas, não cometeu pecado? O Pai Celeste não me revelou detalhe algum sobre a situação daquele pastor. Em vez disso, fez-me uma pergunta: de quem ele é servo, meu ou seu? Respondi: se ele é servo de alguém, Senhor, é teu. Certamente não é meu. O Altíssimo disse: já que ele é meu servo, eu vou mantê-lo em pé. E sabe de uma coisa? O Senhor fez exatamente isso. Ele firmou aquele pastor, que se tornou um dos mais destacados da região do Texas. Aquele ministro passou a ser respeitado por todos, muito embora tivesse errado em uma única ocasião no passado. Quem somos nós para criticar o servo alheio? Quem somos nós para criticar os filhos de Deus? Às vezes, são as coisas que dissemos a respeito do nosso próximo que estragam nossa saúde. Tive outra experiência do mesmo tipo. Minha esposa e eu realizávamos uma campanha de avivamento no leste do Texas, em uma igreja do Evangelho Pleno. Fomos até lá para uma convenção da nossa denominação. Um dos pastores daquela região do estado tinha problemas e teve de sair da denominação. Perguntei a alguém: o que ele errou? E a pessoa me contou os fatos do pastor. Sem refletir, declarei de imediato: qualquer pessoa
com o mínimo de bom senso, saberia que este homem não deveria ter agido assim. Nada mais pensei a respeito. Minha esposa e eu encerramos a campanha e viajamos até a convenção. Pois bem, usualmente ando na saúde divina, sinto-me bem o tempo todo. No entanto, durante essa convenção, não me senti saudável, nem consegui dormir à noite. Normalmente, adormeço logo que encosto a cabeça no travesseiro. Fiz todas as confissões de fé e criei que tinha recebido minha cura, mas ainda não estava em boa condição física. Na terceira noite do evento... Desculpe, irmãos. Desculpe, irmão, tá tendo uma festa aí do lado. Na terceira noite do evento, continuava com insônia. Falei: Senhor, se eu amanhecer assim, não conseguirei ir até a convenção. O meu corpo está esgotando. Irmão, desculpe, tem um vizinho aqui que parece que está dando uma festa. Saí da cama, fiquei de joelhos e comecei a orar. Lembrei-me de alguma coisa que a doutora Lilian tinha dito certa vez. Ela era uma médica que, em determinado período, tornou-se dependente de drogas. Ficou tão doente que estava a ponto de morrer, mas então foi salva e Deus a levantou do leito da morte. A partir desse milagre, passou o restante da vida pregando sobre a cura divina. Certa ocasião, a doutora afirmou: se eu orar sem receber a resposta, começo a mudar. Por quê? Porque alguma coisa terá de ser mudada antes de vir a resposta. E não é Deus quem será transformado, porque Ele é imutável. Recordei-me de ter lido a declaração dessa médica, de modo que comecei a fazer mudanças em mim. Tinha feito todas as confissões bíblicas e dito todas as coisas certas, mas minha saúde não melhorara. Finalmente perguntei ao Pai: o que há de errado comigo, Senhor? Não consegui ligar minha fé contigo. O Altíssimo me trouxe à memória: você disse certa coisa a respeito do irmão fulano, e o Senhor citou o pastor pelo nome. Respondi: Senhor, só comentei que qualquer pessoa com um pouco de bom senso saberia que não deveria ter agido daquela maneira. O Senhor então indagou-me: você sabe debaixo de quais pressões ele estava? Respondi: não. Deus me perguntou: conhece as circunstâncias envolvidas no caso? Respondi: não. O Pai Celeste repreendeu-me: se você estivesse na mesma situação, talvez não se teria saído tão bem quanto ele. Com lágrimas disse: perdoa-me, meu Deus, por favor, perdoa-me. Eu me arrependo. Sabe de uma coisa? Tão logo me arrependi, fui sarado. A cura não demorou tempo algum. Fiquei com a saúde no mesmo instante. Pulei da cama e dormi bem pela primeira vez em várias noites. Aqui, pois, há um princípio envolvido.
Não podemos criticar e julgar outras pessoas, porque não conhecemos as circunstâncias e as pressões na vida dela que a levaram a agir de tal forma. Somente o Senhor tem consciência disso. Foram situações assim que me ensinaram a manter a boca calada quanto a criticar os servos do Senhor. É mais fácil depreciar os outros, mas é possível que não nos tivéssemos comportado tão bem como eles em circunstâncias iguais. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejam julgados. É por isso que não devemos julgar, de outra forma seremos condenados pelo Senhor. Existem cristãos que sempre criticam os outros e contam fofocas. Para exemplo, lembro que alguém me disse certa vez: você soube do acontecido? Aquele pastor adulterou com a secretária dele. Será possível? Mas parece que Deus realmente está abençoando a ele e a sua igreja. Quando aconteceu o escândalo? Perguntei. Agora faz uns 12 anos, a pessoa respondeu. Então eu disse: por que, afinal de contas, você está falando sobre isso agora? Ninguém deve espalhar isso. É mentira que o diabo está espalhando contra ele, pois aquele pastor arrependeu-se e endireitou a sua situação com o Pai, de modo que o erro foi apagado pelo sangue de Jesus. Está no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais desse acontecido. Para andar em amor, você também terá que esquecê-lo e não sair mais falando a respeito. Há uma passagem na Bíblia em que se pode ler: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. 1 de Pedro 4:8. E também o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10:12. Esse trecho quer dizer que o amor não tem o objetivo de desmascarar pecados, mas de cobri-los. Pastoreei a igreja durante 12 anos. Vi certos acontecimentos na vida que determinados congregados, mas nunca contei para ninguém, nem sequer para minha esposa. Por quê? Porque isso poderia tê-lo prejudicado. Você talvez pense: mas eles erraram mesmo. A maioria deles, no entanto, voltou a si e clamou: meu amado Senhor, como cheguei a essa situação? Senhor, perdoa-me, por favor. E saíram de sua condição pecaminosa. Contudo, se eu tivesse contado as transgressões de tais ministros, todos teriam sabido, e cada vez que olhassem para a cara deles, pensariam naquele escândalo. Desta maneira, então, o diabo tentaria fazer a pessoa arrependida pensar nos erros do passado. O amor, pelo contrário, cobre uma multidão de pecados e joga no mar do esquecimento. Mas tantas são as pessoas que têm dificuldades em esquecer e perdoar algo. Por exemplo, dirigir uma cruzada em determinada cidade, e naqueles dias explodiram as notícias a respeito da má conduta de determinado pastor. Alguém me perguntou o que pensava sobre o assunto. Respondi apenas: não tenho comentários. Não mesmo? Perguntou. Acrescentei, pois: apagar a luz
do seu companheiro nunca dará brilho à sua própria luz. Não quero extinguir a luz de ninguém. Vou até mesmo tentar acendê-la se puder. Caro amigo, se quisermos caminhar com o Altíssimo, teremos de andar no amor, porque Deus é amor. Lembro-me do dia em que a minha esposa e eu realizamos uma campanha de avivamento na igreja de nossa cidade de origem, no estado de Texas. Um senhor que conhecíamos, o qual chamávamos o Sr. Smith, frequentou os cultos. Quando eu era um jovem pregador batista, completava o meu salário trabalhando para ele. O irmão Smith disse-me, depois do culto: irmão, sempre fico satisfeito ao ouvi-lo pregar, porque você gosta de ministrar sobre a fé e cura. Acrescentou então: sabe, não fiquei doente em 40 anos, vou fazer 90 no próximo mês. Há 40 anos, alguém foi na nossa igreja e pregou acerca da cura divina. Aquele pastor convidou os membros da congregação a irem para a frente para aceitar Cristo como nosso médico. Assim como já o tinha aceitado como Salvador. Andei firme até a frente e aceitei Jesus como Salvador e também como meu médico. Agora, fisicamente, sou um homem tão forte aos 90 como era aos 21. O irmão Smith continuou: inclusive, trabalho todos os dias. Tinha bastante dinheiro e não havia necessidade disso, mas trabalhava assim mesmo. Em seguida continuou: e depois de aceitar o Salvador, li na Bíblia a passagem na qual está escrito: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Disse: Senhor, se tu sabes quantos fios de cabelo tenho, poderá guardar meus fios de cabelos também. E o irmão Smith acrescentou: irmão, além disso, tive fé em Deus ao pedir que ele guardasse meus dentes. E abriu a boca para mostrar-me. Não tinha uma única obturação. Aos 90 anos, ainda estava com toda a dentição intacta. Continuou: vou lhe contar mais uma coisa. Orei também para que o Senhor me ajudasse a guardar isso. E ele me mostrou a língua. Disse: percebi que, para desfrutar de saúde divina, eu teria que guardar a língua. Quando o irmão Smith fez essa revelação, lembrei-me de um incidente que aconteceu quando trabalhava para ele antes da Segunda Guerra Mundial. Na cidade havia um veterano da Primeira Guerra que tinha sido atacado com um gás tóxico nas batalhas e às vezes sofria as crises nas quais enlouquecia e começava a atacar as pessoas com a faca. A cidade inteira, cerca de 9.000 habitantes, sabia da situação e simpatizava com ele por ser um veterano que sofrera esse dano em defesa da pátria. Quando entrava em crise, esse homem era trancado na cadeia durante 1 ou 2 noites. Depois de melhorar, soltavam-no e ele passava bem algum tempo. Até mesmo as pessoas que tinham atacado não gostavam de fazer queixa contra ele na delegacia, porque sabiam de tudo quanto ele havia padecido durante a guerra. Certo sábado de noite, porém, o delegado foi chamado para prender o veterano, pois os outros policiais não estavam conseguindo controlá-lo. Quando o homem ficava embriagado, o delegado sempre conseguia acalmá-lo e concordava em dormir na cadeia até passar a crise, em vez de optar pela violência.
No entanto, naquela noite, quando o delegado foi chamado, aquele veterano não quis guardar a faca. Sua cabeça não funcionava bem e o coitado sofrera tanto que, na realidade, só queria morrer. O veterano disse ao delegado: ou vou degolar você ou terá que me matar. Não há outra escolha. Dizendo assim, atacou o delegado com a faca e esse atirou nele. O veterano morreu no hospital às 4 da madrugada. No dia seguinte, a notícia da sua morte espalhou-se pela cidade. E as pessoas falavam a respeito. Quando todos os habitantes deram um suspiro de alívio ao saberem que tal homem havia falecido, muitos tinham algo para dizer a respeito. Mas notei que o irmão Smith não comentou coisa alguma. Alguns diziam: deviam ter executado esse mau elemento na cadeira elétrica. Parecia que todos tinham uma palavra maldosa para proferir contra aquele homem. Depois de terem acabado de falar, o irmão Smith comentou: notei uma coisa, ele tinha olhos bem bonitos. Quando o irmão Smith declarou isso, todos ficaram quietos e se afastaram dele. Smith nunca dizia uma só palavra maldosa contra as pessoas. Enquanto Smith falava comigo na igreja, anos mais tarde lembrei-me daquele incidente. Aqui estava o irmão Smith com 90 anos, boa saúde, que aprendera o segredo de refrear a língua, de falar o mal e sempre andar em amor. Maravilha. Irmãos, vamos sempre andar em amor, porque Deus é amor. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Pai, para Te glorificar, Te exaltar. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso, perfeito, lindo, formoso Te queremos, Pai, Te glorificamos. Aleluia. Perfeito, maravilhoso, lindo, fiel, magnífico, verdadeiro Pai, verdadeiro Deus, verdadeiro amor. Te queremos mais e mais e mais. Aleluia, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, desça com o teu poder na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora você, espírito maligno. Fora demônio, fora doença, fora mal. Toda obra maligna, fora todo mal, miséria, mágoa, problema, tristeza. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno você, demônio, pega tudo que é seu e fora. Saia, eu te arranco. Essa vida pertence a Jesus. Jesus comprou com o sangue dele. Fora, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, perfeito, glorioso e fiel, Pai digno de toda honra e toda glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, envolva-nos, Pai, cuida, protege, abençoa. Pai, vamos sempre buscar a Tua palavra, ler um pouquinho todo dia da Sua palavra e sempre Te louvar, sempre estar na Tua presença, porque acreditamos no Teu amor e na Tua palavra acima de qualquer coisa. Pai, muito obrigado por esse amor imenso e infinito. Amém e amém.